Eu queria partilhar com os irmãos um texto que está no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 4. Vamos ler todo o capítulo. Obrigado, irmão. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 4. Amém, meus irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E veio a palavra de Samuel a todo o Israel, e Israel saiu a peleja contra os filisteus e acampou-se junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto de Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem para a guerra, para sair contra Israel. E travada a batalha, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha em campo aberto uns 4.000 homens. E voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor para o meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli e Finéias estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo o Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, que nos livrará da mão desses grandiosos deuses. Estes são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, o qual chegou no mesmo dia a Siló. Ele trazia as vestes rasgadas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente, veio e anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo. Além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu que, trazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o seu pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel por 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas notícias, de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram,
encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não tema, pois, deste à luz a um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. E chamou ao menino e acabou, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: de Israel é a glória, é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus por esta palavra. Meus irmãos, no capítulo 1 do livro de Josué, nós vamos poder observar quando o povo de Israel, debaixo da liderança de Josué, dá início à conquista da terra de Canaã. Eles iniciam a conquista da terra prometida, da terra que Deus havia prometido aos patriarcas, a Abraão, Isaque e Jacó. Fato este que ocorreu por volta do ano de 1422 a.C., haja vista que, se estabelecendo o povo de Israel na terra de Canaã, conquistando a terra de Canaã, do ano de 1422 ao ano de 1065, conforme nos diz a Bíblia NVI em ordem cronológica, Israel esteve debaixo do regime teocrático, ou seja, Israel esteve debaixo do governo do próprio Deus. Todavia, no ano de 1065, Israel pediu a Samuel, que era o juiz da nação, para que o mesmo ungisse um rei sobre a nação de Israel. Fato esse que está no capítulo 9 e no capítulo 10 do primeiro livro de Samuel. E ouvindo Samuel a Deus, ele então unge um rei sobre a nação de Israel. Então a nação de Israel deixa de ser uma nação que estava debaixo do regime teocrático. Israel deixa de ser uma nação que estava debaixo do governo direto de Deus e passa a ser agora uma monarquia, passa a estar debaixo de um regime monárquico. Haja vista que no final do regime teocrático, por volta do ano de 1092, que ocorrera este fato a qual nós fizemos menção, que está aqui no capítulo 4 de 1 Samuel. Quando o povo de Israel vai para o campo de batalha contra os filisteus, e acampando-se o povo de Israel no campo de Ebenezer, e acampando-se os filisteus no campo de Afecá ou Afeque, eles foram para a peleja, e depois de terem pelejado, nos diz a Bíblia que caíram de Israel quase 4.000 homens mortos. Então, depois desta peleja, o povo volta para o arraial, e lá no arraial o povo vai diante dos anciãos e questionam e perguntam aos anciãos porque Deus havia permitido que quase 4.000 homens de Israel caíssem nesta batalha. E nós podemos observar que no versículo de número 3 do capítulo 4, há esta pergunta: por que Deus permitiu que o povo de Israel perdesse essa batalha e quase 4.000 homens caíssem, mortos? Há uma indagação neste versículo de número 3. Mas nós podemos observar que há uma pergunta, mas não há uma resposta para essa pergunta. E por que não há uma resposta para esta indagação? Porque a resposta desta pergunta que o povo de Israel fizera aos anciãos está no próprio contexto deste capítulo, está no próprio contexto dessa narrativa,
no macro e no micro contexto. Nós sabemos que este fato ocorreu no final do período teocrático e também no final do período dos juízes. E nós podemos observar que no período dos juízes, nós vamos ver no livro de Juízes, capítulo 13 e versículo de número 1, a palavra de Deus vai nos dizer que Israel fizera o que era mal aos olhos do Senhor. E pelo fato de Israel ter feito o que era mal aos olhos do Senhor, o Senhor os entregou na mão dos seus inimigos. Então veja que por causa da maldade de Israel, Deus estava entregando esta nação na mão dos seus inimigos. Mas notem os irmãos que esta maldade de Israel, ela não se iniciou no capítulo 13 e no versículo de número 1, mas a maldade de Israel iniciou lá no capítulo 2 dos Juízes, onde nós podemos ver que depois da morte de Josué com 110 anos de idade, Josué, filho de Num, depois da morte dos anciãos que lideravam e auxiliavam Josué diante da nação de Israel, depois da morte de toda aquela geração, nos diz a Bíblia que surgiram uma nova geração. E esta geração que surgiu, nos diz a Bíblia que essa geração não conhecia o Senhor. Mas essa geração que não conhecia o Senhor, eles não o conheciam, não era pelo fato deles não terem acesso às leis de Deus. Eles não conheciam a Deus, não era pelo fato deles não terem acesso ao decálogo, aos mandamentos, aos preceitos de Deus. Até porque quando nós lemos o livro de Levíticos, o livro de Números, nós podemos ver que o próprio Deus ordenou ao povo de Israel que passasse as leis para os seus filhos, que passasse os mandamentos para os seus filhos. O próprio Deus mandou que o povo de Israel passasse os feitos que ele havia realizado lá no Egito para os seus filhos. Então aquela geração conhecia sim as leis de Deus, mas nós podemos observar que a Bíblia vai nos dizer que eles não conheciam ao Senhor. E um fato semelhante está no capítulo 2 e no versículo de número 12 do primeiro livro de Samuel, onde a Bíblia vai nos dizer que Eli tinha 2 filhos, e esses 2 filhos de Eli eram filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Ou seja, esses 2 homens, por nome de Ofni e Finéias, filhos de Eli, eram filhos de Belial, filhos do diabo, e não conheciam o Senhor. Mas o interessante é que quando lemos o capítulo de número 1 do primeiro livro de Samuel, nós vamos ver que no versículo de número 1, e no versículo de número 2, e o versículo de número 3, a Bíblia vai nos dizer que havia um homem em Ramataim, Zofim, das montanhas de Efraim, cujo nome era Eucana, e este Eucana tinha 2 esposas, uma por nome de Ana, e outra por nome de Penina, e Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. E a Bíblia vai nos dizer que esse homem subia uma vez no ano para sacrificar ao Senhor em Siló. E os sacerdotes que recebiam esses sacrifícios eram Eli e os seus 2 filhos. Então os 2 filhos de Eli eram sacerdotes do Senhor. Então se eles eram sacerdotes do Senhor, certamente eles tinham conhecimento das leis de Deus. Certamente eles tinham conhecimento dos preceitos, do decálogo, dos mandamentos de Deus. Certamente eles sabiam oferecer o sacrifício. Certamente eles sabiam como realizar os rituais judaicos. Eles conheciam a religião judaica. Mas a Bíblia vai nos dizer que eles não conheciam o Senhor. Mas por que eles não conheciam o Senhor? Porque os 2 filhos de Eli não conheciam o Senhor? Porque aquela geração que surgira depois da morte de Josué não conhecia o Senhor.
Eles não conheciam o Senhor porque eles deliberadamente decidiram não ter um relacionamento com Deus. Eles conheciam a Deus na questão de ter o conhecimento das leis, mas não conheciam o Senhor de ter um relacionamento com Deus. E quando nós olhamos para o contexto da igreja moderna, quando nós olhamos para o contexto dessa igreja atual, nós vamos ver que desde o século I até o século IV, onde surgiu aquela igreja que foi perseguida pelos imperadores romanos, do século IV, quando Constantino fez do cristianismo a religião oficial do império, até o século XVI, que foi a Reforma Protestante, do século XVI até o século XXI, nós podemos ver que nunca houve uma geração que tivesse tanto conhecimento das questões da Bíblia como essa geração atual. Desde o século I até o século XXI, nunca houve uma geração que conhecesse tanto as questões da Bíblia. Mas desde o século I até o século XXI, até o século atual, nunca houve uma geração que estivesse tão distante de Deus como a geração atual. Essa geração atual tem o conhecimento das Escrituras. Essa geração atual tem acesso a diversas versões da palavra de Deus. Essa geração atual tem acesso a diversas literaturas da palavra de Deus. Essa geração atual, ela tem acesso a cursos teológicos, à distância ou presencial. Essa geração atual, ela tem acesso a diversas mensagens. Preste atenção aqui, irmãos. Preste atenção aqui, a mensagem está aqui. Essa geração atual, ela tem acesso a diversas mensagens no YouTube. Essa geração atual, ela conhece as Escrituras. Há uns dias atrás eu abaixei um aplicativo no meu celular, e neste aplicativo eu tenho acesso à Bíblia para leitura. Neste aplicativo eu tenho acesso à Bíblia em áudio. Neste aplicativo eu posso ter acesso aos nomes e ao significado dos nomes dos personagens da Bíblia. Neste aplicativo tem 10 canais de rádio gospel, se eu quiser ouvir. Neste aplicativo tem tudo. Então veja que a geração atual, ela tem acesso a todas essas coisas. É uma geração que conhece as Escrituras, mas é uma geração que não tem um relacionamento com Deus. É uma geração que tem um vasto conhecimento, mas não tem um relacionamento com Deus. É uma geração que tem ortodoxia, mas não tem piedade. É uma geração que é teísta na teoria, mas ateus na prática. É uma geração que tem uma cabeça inchada de tanta teologia, mas um espírito raquítico. É uma geração que tem Cristo na mente, mas não tem a mente de Cristo. É uma geração que conhece as coisas de Deus, mas não conhece a Deus verdadeiramente. Esta é a nossa geração. E nós podemos observar, meus irmãos, nós podemos observar que aqui na nossa nação, no nosso país, antes do advento da teologia da prosperidade, que começou lá na América com Kenneth Hagin, antes que essa teologia maldita chegasse aqui no nosso país e fosse difundida pelos pais das igrejas neopentecostais, a igreja, ela não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Se você chegasse para um irmão das gerações passadas, aqui no Brasil, e perguntasse para eles o que era soterologia, eles não saberiam responder. Se você perguntasse para os irmãos daquela época, se eles eram tricotômico ou dicotômico, eles não saberiam o que responder para você. Se você perguntasse para eles, se eles eram arminianos ou calvinistas,
eles não saberiam responder, eles não tinham o conhecimento que nós tínhamos hoje, eram pessoas simples, eram pessoas que não tinham tanto conhecimento, eram pessoas que subiam no púlpito, às vezes falavam errado, às vezes tinham uma interpretação equivocada, mas eram pessoas que tinham um relacionamento com Deus e sentia diariamente o poder de Deus em suas vidas. E é claro, meu irmão, que eu não estou fazendo apologia à falta de conhecimento. É bom que tenhamos conhecimento, é bom que estudemos a palavra de Deus, mas nós não podemos, meus irmãos, deixar de buscar a Deus em oração e buscar este poder e voltar a ter um coração humilde diante de Deus, porque eles não tinham o conhecimento que nós tínhamos, eram pessoas simples, eram pessoas indoutas, mas pessoas que anseiavam pela presença de Deus, eram pessoas que desejavam a Deus. E quando você senta com uma pessoa mais velha, que fez parte daquela igreja do passado, e você conversar com ele, perguntar como que era no passado, ele vai dizer para você que era algo extraordinário, o poder que eles sentiam, a glória que eles sentiam, porque havia humildade, havia essa humildade no coração dos irmãos do passado. Hoje nós estamos muito soberbos, hoje nós estamos muito altivos, achamos que temos o conhecimento, achamos que temos tudo, e esquecemos de ter este coração humilde diante de Deus. Não adianta, meus irmãos, só lermos a palavra de Deus, não adianta também nós dobrarmos os joelhos e sermos arrogantes diante de Deus, e nós diante de Deus, chegarmos diante de Deus e falarmos para Deus: Senhor, eu tenho os meus conceitos, então o Senhor tem que fazer da maneira que eu acho certo, porque eu já tenho os meus conceitos, eu já tenho a minha mentalidade. Mas nós temos que chegar diante de Deus, meus irmãos, com humildade no coração, humildade, e dizermos para Deus: Senhor, eu tenho um conhecimento, mas eu sei que este conhecimento, sem o teu poder, sem a tua graça, não vale de nada, Senhor. Então me ajude a ter um coração humilde, me ajude a compreender verdadeiramente a sua palavra, a andar conforme a tua vontade. E era assim, meus irmãos, aqueles irmãos do passado, com a humildade que eles tinham, eles experimentaram o poder de Deus. E por que hoje nós não experimentamos o poder de Deus? Porque estamos arrogantes. Então veja que aquela geração do capítulo 2 dos Juízes não conhecia o Senhor. E aquela geração, eles se dobraram, eles se inclinaram diante de Baal e Astarote. E por causa da idolatria daquela geração, Deus os entregou na mão dos seus inimigos. E a Bíblia vai nos dizer que os seus inimigos começaram a afligir a Israel. E o Senhor, pela sua infinita misericórdia, Ele levantou juízes para libertar o povo. Mas a Bíblia vai nos dizer, o capítulo 2 vai nos dizer que tão pouco eles deram ouvidos aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses, se encurvaram diante deles, e não andaram no caminho de seus pais. E quando nós pegamos esta palavra prostituição na Bíblia, esta palavra na Bíblia não está se referindo tão somente àquela pessoa que faz uso do seu corpo de uma maneira ilícita, para fins lucrativos, mas a palavra prostituição na Bíblia está relacionada também com adultério, porque prostituição e adultério, e outras palavras como fornicação, são oriundas de uma mesma palavra no grego, a palavra porneia. Ou seja, que então na Bíblia, esta palavra prostituição e adultério, em um certo modo, neste contexto, ela acaba sendo intercambiável.
Então veja o que Deus está dizendo aqui. O povo de Israel estava adulterando. E por que eles estavam adulterando? Porque Deus havia feito uma aliança com o povo de Israel. Quando nós lemos o capítulo 19 do Êxodo, nós podemos ver o povo de Israel fazendo uma aliança com Deus de frente àquele monte Sinai. E diante daquele monte, eles prometeram diante a Deus que serviriam somente a Ele, que eles adorariam somente a Ele. Mas, conforme o tempo foi passando, o povo de Israel foi se inclinando diante de outros deuses. Então, eles tinham feito uma aliança com Deus. Ali estava o estado original de Israel. E quando eles começam a se inclinar diante de outros deuses, eles começam a adulterar a sua forma original. Então, a Bíblia vai nos dizer que este adultério de Israel é um tipo de prostituição. E essa geração que estava se prostituindo após outros deuses, não desejaram andar no caminho de seus pais. Aquela geração de Josué, aquela geração que serviu a Deus, que obedeceu a Josué, eles não desejaram andar conforme o caminho de seus pais. E quando nós olhamos para a igreja, meus irmãos, nós sabemos que a igreja do Senhor, ela fez uma aliança com Cristo, lá naquela cruz. A igreja fez uma aliança com o Senhor. E quando eu falo de igreja, meus irmãos, eu estou tratando da noiva de Cristo, que é imaculada e que permanece na presença de Deus. Mas quando eu falo da igreja, eu estou me referindo ao sistema religioso. E estou me referindo a pessoas também que fazem parte desse sistema religioso, que aderiram a este sistema religioso. Então esse sistema religioso que está também no contexto da noiva de Cristo, porque sabemos que em uma igreja há o joio e há o trigo. Então há aqueles que fazem parte do sistema religioso e há aqueles que servem a Deus verdadeiramente e que faz parte da noiva de Cristo. Então esses que fazem parte desse sistema religioso, eles prostituíram a mensagem, se prostituíram de um certo modo a igreja que o Senhor havia estabelecido aqui nesta terra. Porque quando a igreja começa a mudar a sua mensagem, quando a igreja começa a fazer a aliança com o mundo, quando a igreja começa a negociar com políticos, quando a igreja começa, quando homens que dizem ser homens de Deus começam a vender a igreja, então eles estão prostituindo o evangelho de Cristo. E quando Deus levanta uma geração para dizer que eles precisam voltar ao primeiro amor, que eles precisam voltar a este estado original, que é a igreja de Atos, que é voltar a ter uma vida com Cristo, eles não vão aceitar. É como aquela geração que não conhecia o Senhor. Era uma geração que se prostituíam diante de outros deuses e não aceitavam andar no caminho de seus pais. E por que eles não aceitavam? Porque eles formaram os seus próprios caminhos. Quando lemos o livro de Juízes, a Bíblia vai nos dizer que cada um fazia o que achava reto aos seus próprios olhos. Ou seja, cada um realizara ou fizera o seu próprio caminho. E é isso que acontece com a igreja atual. Pessoas que formaram, realizaram o seu próprio caminho. E hoje quando você prega e diz que é necessário voltar ao único caminho que é o Cristo, eles não vão aceitar. Porque o evangelho foi relativizado. Cada um tem a sua verdade.
Cada um tem a sua verdade das Escrituras. Se nós formos a outra denominação, eles terão a sua verdade. Se formos para outra igreja, eles vão ter a verdade deles. Mas como eu disse para os irmãos, não há mais aquela humildade de chegar diante de Deus e falar: Senhor, revela a tua verdade para mim. Revela, Senhor. Será o que eu estou fazendo está certo? Será que o que eu estou praticando está correto? Porque, meus irmãos, eu até acredito que esses pregadores da prosperidade, eles oram. Eu acredito que eles dobram os seus joelhos para orar. Mas o problema é que eles dobram os seus joelhos para orar com os seus conceitos definidos. Eles dobram os seus joelhos para orar com a sua mentalidade definida. Ou seja, se eles acreditam que o evangelho da prosperidade é um evangelho correto, eles não vão chegar diante de Deus e vão dizer para Deus: Senhor, será que isso daqui está errado? Me revele a tua verdade, porque eu tenho certeza, meus irmãos, se assim eles o fizeram, certamente Deus revelaria a verdade para eles. Mas são corações soberbos, pessoas arrogantes. Então era essa geração que não conhecia o Senhor. E essa geração, do capítulo 2 de Juízes, até o capítulo 4 de Samuel, que foi o período dos juízes, eles permaneceram adorando a outros deuses, se prostituindo diante de outros deuses. É a mesma geração. Ou seja, meus irmãos, a resposta para aquela pergunta que fizera o povo para os anciãos: por que Deus permitiu que quase 4.000 homens perecessem no campo de batalha? A resposta para essa pergunta está no próprio contexto, porque eles se desviaram da verdade, porque eles corromperam os mandamentos do Senhor. Então, a resposta para essa pergunta está no contexto, mas eles não compreenderam, eles não entenderam que esta era a resposta. E o que eles fizeram? Eles mandaram trazer para o arraial a Arca da Aliança. E eles trouxeram a Arca da Aliança de Siló. E quem trouxe a Arca da Aliança foram os sacerdotes Ofni e Finéias. E quando aquela Arca da Aliança chegou no arraial, e o povo viram aquela Arca da Aliança, eles jubilaram tão altamente que deu para ouvir no campo dos filisteus. E os filisteus ficaram atemorizados. Mas nos diz a Bíblia que os filisteus tomaram coragem e foram batalhar contra o povo de Israel. E depois dessa batalha, a Bíblia nos diz que caíram de Israel 30.000 homens mortos. Morreram 30.000 homens de Israel. E aqueles que sobraram fugiram. E fugiu um homem de Benjamim, um benjamita, e voltou para Siló. E quando ele voltou para Siló com as suas vestes rotas, com as suas vestes rasgadas, com terra sobre os seus cabelos, ele voltou da cidade de Siló e começou a gritar e a dizer que o povo havia perdido a batalha e que a arca de Deus havia sido tomada. E o povo, ouvindo que a arca de Deus havia sido tomada, que eles haviam perdido a batalha, eles começaram a chorar e a gritar. E Eli ouviu o grito do povo de Siló, e ele perguntou o que está acontecendo na cidade. Quando chegou este homem de Benjamim, e disse para o sumo sacerdote Eli, o povo perdeu a batalha. Os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, os sacerdotes, eles morreram no campo de batalha. E a arca de Deus foi tomada.
Quando aquele benjamita disse isso para aquele Eli, ele caiu da cadeira, porque era pesado e velho, quebrou o seu pescoço e morreu. A mulher de Finéias, quando soube que o seu sogro havia morrido, que o seu marido Finéias havia morrido, ela estava gestante, e quando ela soube, veio as dores do parto, e ela deu à luz a um menino. E quando ela deu à luz ao menino, as parteiras tentaram animá-la, dizendo: você deu à luz a um menino, um homem, é um privilégio para a mulher de Israel dar à luz a um varão, você alcançou um varão. E ela disse para a mulher: põe o nome deste menino Icabô, ou Icabode, foi-se a glória de Israel. Mas o interessante, meus irmãos, que aquele povo estavam chorando, angustiados, porque a arca de Deus havia sido tomada, mas eles não compreendiam que a presença de Deus já não estava diante daquele povo, estava apenas a arca da aliança, um objeto. Eles não entendiam que a arca da aliança, sem a presença de Deus, não significava nada. O que santificava a arca da aliança não era a madeira da acácia que foi utilizada para fazê-la. O que santificava a arca da aliança não era o metal mais precioso, o ouro que foi utilizado para revestir aquela madeira. Mas o que santificava a arca da aliança era a presença de Deus. E eles não compreendiam isto. Veja lá no livro de Êxodo, capítulo 3, quando Moisés foge para o deserto e se estabelece ali em Midian, e casa com Zípora, e começa a tomar conta do rebanho do seu sogro. E numa certa feita, uma ovelha se perde, ele vai atrás daquela ovelha, e ele vê aquela sarça ardendo em fogo, todavia não se consumia. E quando ele chega perto daquela sarça, a voz de Deus ecoa dizendo: Moisés, tire a sandália, porque a terra que você está pisando é terra santa. Mas aquela terra em si não era santa, meus irmãos. O que santificava aquela terra era a presença de Deus que havia se manifestado naquele lugar. Então o que santificava a arca da aliança era a presença de Deus. E o povo de Israel não tinha essa compreensão, que a presença de Deus já havia sido retirada do povo de Israel. Veja o capítulo 3, o versículo de número 1. A Bíblia vai nos dizer que não havia visão manifesta. No primeiro livro de Samuel, não havia visão manifesta. Deus já não falava com os sacerdotes, porque Ele não se manifestava mais. E o povo não tinha esta compreensão. Eles não entendiam. Veja o contexto dessa narrativa. Os dois sacerdotes que pegaram a arca da aliança e levaram a arca da aliança para o arraial era Ofni e Finéias. E esses dois homens, a Bíblia vai nos dizer que eram filhos do diabo, e eram os sacerdotes que estavam levando a arca da aliança. Eram homens que roubavam do sacrifício do Senhor. Eram homens que fornicavam diante do templo do Senhor. Eram os sacerdotes. E o povo que estava jubilando no arraial quando a arca da aliança chegou, era aquele mesmo povo que se prostituía diante de outros deuses. Era o mesmo povo. Ou seja, eles estavam confiando na arca da aliança como apenas um objeto místico, apenas como um amuleto da sorte. Ou seja, aquela arca da aliança representava uma religião para aquele povo de Israel. E quando olhamos, meus irmãos, para a igreja deste tempo, quando nós olhamos para esta igreja, é uma igreja semelhante, é uma igreja que está apoiada na sua arca da aliança. E qual é a arca da aliança dessa igreja moderna?
às vezes pode ser o seu templo suntuoso, às vezes pode ser os seus pregadores renomados, às vezes pode ser o poder que a igreja tem hoje na sociedade, com a aliança que esta igreja está fazendo com a política. E eles estão apoiados nessa religião. Enquanto os sacerdotes, os líderes, diante de Deus, alguns são filhos do diabo, estão em pecados, estão carregando a arca da aliança, estão apoiados na sua religiosidade, mas interiormente, ou fora dos olhos da igreja, está fazendo aquilo que não agrada ao Senhor, está vivendo uma vida abominável, mas estão apoiados nessa religiosidade. E o povo vendo essa religião, o povo vendo esta arca da aliança, que são esses templos suntuosos, que são esses pregadores renomados que pregam mensagens que não são as mensagens cristocêntricas e que exaltam o Cristo, o nosso Salvador. O povo, eles jubilam, eles se alegram, nessa religiosidade, eles se alegram, às vezes até falam línguas estranhas, às vezes até revelam, mas estão apoiados em uma religiosidade. E o final de tudo isso, meus irmãos, conforme está no capítulo 4, será a morte. Será a morte. E é isso que nós estamos vivendo no nosso contexto. É isso que está acontecendo. Muitos estão apoiados nessa religiosidade. Mas há alguns que ainda acreditam no avivamento de Deus. Há alguns que acreditam que Deus pode desfazer essa religiosidade. Quando nós lemos o capítulo 7 de 1 Samuel, começa o ministério de Samuel, um jovem que Deus levantara. E esse homem, quando ele inicia o seu ministério, a primeira mensagem de Samuel foi sobre o arrependimento. Ele vai dizer para o povo de Israel: vocês devem se converter, vocês devem converter os seus corações, tirem os seus baalins, tirem os seus deuses estranhos, e se arrependam, Veja, aquele povo que está apoiado na arca da aliança, na sua religiosidade, ainda continuava com os seus baalins, ainda continuava se encurvando diante de outros deuses. E quando Samuel aparece, ele vai dizer: se convertam os seus corações, vocês aí se reúnam, e vamos para Mispa, e lá eu irei orar por vocês, eu irei santificar vocês. E quando o povo de Israel sobe para Mispa, os filisteus, sabendo que o povo de Israel havia subido para Mispa, eles reuniram o seu exército para pelejar e acabar com Israel. Mas agora, quando o povo de Israel soube que os filisteus iriam pelejar contra eles, eles não jubilaram, eles não gritaram. O que eles disseram para Samuel: Samuel, ore por nós, Samuel, clame por nós. E o que Samuel fez? Samuel orou por aquele povo, pegou um cordeiro e sacrificou aquele cordeiro. Não havia mais arca da aliança, havia agora um cordeiro. Não havia mais a religiosidade, mas havia agora o Cristo, a representação do Cristo.
E veja, meus irmãos, não haviam mais sacerdotes corruptos, que escondiam os seus pecados, mas havia agora um sacerdote íntegro, um sacerdote que a Bíblia vai dizer que era segundo o coração de Deus, o sacerdote Samuel, que tinha de fato uma intimidade com Deus. Agora tudo está diferente. O sacerdote está pregando sobre arrependimento, está levando o povo a uma conversão genuína, e o povo agora está em temor diante de Deus, pedindo para o sacerdote Samuel, ore por nós. E agora, meus irmãos, com os seus corações convertidos, e agora, meus irmãos, com um sacerdote que tinha de fato uma vida com Deus, Deus ouve o clamor de Israel, e Deus livra a Israel da mão dos filisteus, e Deus derrama um grande avivamento sobre Israel. Então é isso que nós temos que ter em mente. Devemos, meus irmãos, voltar a ter este coração aquebrantado. Devemos voltar a ter esta vida com Deus. Eu peço por gentileza que os irmãos se coloquem em pé. Aquela geração que surgiu no capítulo 2 dos Juízes, era uma geração que não conhecia o Senhor, porque não tinha um relacionamento com Deus. Eles conheciam as leis de Deus, eles conheciam os preceitos de Deus, mas não tinham um relacionamento com o Senhor. E eu citei para os irmãos que antigamente os nossos pais, eles viveram um avivamento, eles viveram, e na década de 90, a igreja ainda tinha um compromisso com Deus, Eu era criança, mas eu pude experimentar o poder de Deus. E é deste poder que eu sinto falta. Eu cresci num berço evangélico. Os meus pais servem a Deus. E com 5 anos de idade, eu aceitei a Cristo. E com 6 anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo. E eu me lembro, meus irmãos, a humildade dos líderes da igreja, dos irmãos, o compromisso que esses irmãos tinham com Deus. Eles amavam a Deus, e eles desejavam apenas a presença de Deus. Eram tempos difíceis. A década de 90 foi uma década difícil, onde muitas pessoas passavam dificuldades financeiras. A minha família passou por dificuldades. Eu me lembro que o meu pai, ele trabalhava em uma bela empresa, uma empresa muito grande, uma multinacional, e tinha um belo salário. Ele conseguia dar o melhor para nós. Mas quando ele aceitou a Cristo, ele perdeu tudo. Ele perdeu a casa que ele tinha, ele perdeu os seus carros, ele veio para Várzea Paulista, e ele foi morar em 2 cômodos. Nós fomos morar em 2 cômodos. E meu pai, ele dormia debaixo da mesa, porque não cabia todo mundo em um quarto. Eram tempos onde nós não tínhamos o que comer. Às vezes faltava comida na despensa.
E às vezes, eu era pequeno, eu me lembro, eu acordava e às vezes pedia um pão para minha mãe, e ela não tinha dinheiro para comprar um pão. Eram tempos difíceis, mas era um tempo, meus irmãos, era um tempo onde nós tínhamos uma intimidade tão grande com Deus. Era um tempo onde meus pais tinham uma intimidade tão grande com Deus. Nós não tínhamos o que comer de manhã, mas à tarde o Senhor mandava o pão para nós comer. Às vezes nós íamos para a igreja e íamos com uma roupa simples, não tínhamos condições de colocar uma bela roupa, mas quando nós chegávamos lá, meus irmãos, nós sentíamos o poder de Deus, e Deus batizava as crianças no Espírito Santo, e Deus renovava, Deus salvava. Nós éramos humildes, não tínhamos condições, mas tínhamos o poder de Deus. Hoje nós temos tudo, mas não temos nada. Nós temos uma bela roupa para estarmos aqui, nós temos condições de lermos a palavra de Deus, nós temos condições de orarmos, de buscarmos ao Senhor, mas não temos o poder de Deus, não temos a glória de Deus. Que o Senhor possa derramar novamente, meus irmãos, sobre as nossas vidas a glória dele, que ele volte a avivar o seu povo. Que Deus abençoe os irmãos. Eu estarei aqui diante deste altar, passarei o microfone para o pastor, e aqui eu irei clamar ao Senhor, pedindo a Ele que volte a fazer aquilo que Ele fez no passado, que Ele volte a avivar o seu povo, que Ele volte a avivar a sua igreja, porque isso é a nossa necessidade, essa é a nossa maior necessidade. Meus irmãos, eu não estou preocupado se amanhã eu vou ter uma casa para morar. Eu moro de favor com os meus pais, eu não tenho um automóvel, eu não estou preocupado se eu vou ter um veículo, eu não estou preocupado, meu irmão, se eu vou concluir a minha faculdade de Direito. Eu me preocupo apenas com uma coisa, com o poder de Deus. É isso que eu desejo, e é isso que eu quero buscar ao Senhor. Quando eu dobro os meus joelhos, meus irmãos, eu não consigo pedir nada para Deus, a não ser o seu poder, a não ser a sua glória. Eu não digo para Ele: Senhor, abre uma porta de emprego para mim, porque eu estou desempregado, não tenho condições de manter a minha família. Eu sei que Ele pode me dar, eu sei que Ele pode abrir uma porta de emprego, mas, meus irmãos, essa não é a minha maior necessidade. O que eu necessito, meu irmão, o que eu preciso é do poder de Deus. É disso que nós precisamos. E se os irmãos quiserem se reunir comigo aqui neste altar,